Boa noite. Namastê. Bem-vindos. Dando início ao satsang, ao encontro. A gente está realizando esse encontro num dia diferente, né? Mas eu sempre corro o risco de abrir o encontro mesmo num eventual dia que as pessoas possam estar fazendo outras coisas, né? Hoje celebramos aqui os Dias dos Namorados, ou o dia daqueles que estão enamorados, né? E muita gente com certeza escolheu sair, jantar, fazer alguma outra coisa. Mas eu resolvi fazer o encontro assim mesmo, para celebrar esse dia do jeito que ele é, né? Então, bem-vindos por terem decidido ficar junto, né? Num dia como o de hoje. Para aqueles que estão eventualmente participando pela primeira vez, esse encontro é um espaço aberto e a finalidade dele é abrir, né, ainda mais esse espaço aberto para que a gente possa olhar para as coisas que precisam ser vistas, como eu sempre falo aqui no começo, né? E a gente não trabalha o tempo com um tema especial, específico. Todo o espaço aqui é destinado a vocês colocarem as suas questões, suas perguntas, e eu vou tecendo meus comentários, né? Respondendo aquilo que tiver de responder, tiver capacitado a responder. Então, vocês já podem ficar à vontade, desde já, para colocar suas questões aqui embaixo, tá bom? Eu estava refletindo a respeito desse dia, né? A gente tem vários dias, né? Dia das mães, dia das crianças, dia dos pais, dia do trabalho, e hoje é o dia dos namorados. E tirando o interesse comercial, né? Todos esses dias foram criados para acelerar vendas, né? Num comércio que fica numa espécie de entre-safra entre Natal e outros, né? Entre o Natal e as férias de julho. E então, eventos foram criados a princípio para impulsionar vendas no comércio, né? E poucos feriados escapam desse tipo de propósito, né? Mas a gente pertence ao mundo, ao mesmo tempo pode lançar um olhar diferente para as oportunidades, né? Então, apesar de toda a pressão que o mercado exerce sobre as pessoas para que comprem presentes, para que saiam para jantar, para que façam alguma coisa, né? Fiquem juntos e gastem, né? Para comemorar esse dia. Ele tem um propósito, a princípio, genuíno, né? De celebrar a nossa relação com uma outra pessoa. Hoje é dia 12 de junho, no último sábado foi dia 9 de junho, e é um dia que se comemora dentro da comunidade dos amigos, né, de Shriyama Bhagavan, daqueles que seguem com ele já há algum tempo, como é o meu caso. Se comemora também o dia o dia do relacionamento,
9 de junho. Então é muito próximo uma coisa da outra, né? São praticamente 3 dias. E o dia do relacionamento também é comemorado por todos nós como o dia em que Sri Rama e Sri Bhagavan se casaram. E foi feito então desse dia um marco, né, para celebrar essa bela união desse casal de avatares. Como sabem, Sri Rama e Bhagavan, não sei se vocês sabem disso, né? Então, Sri Rama e Bhagavan é um casal, né, de avatares que desde criança, né, embora eles não se conhecessem ainda em criança, mas desde criança ambos manifestaram uma intenção parecida, uma intenção muito semelhante, né? Sri Rama morava numa outra cidade e tinha uma outra idade, né? Então as coisas aconteceram num tempo diferente. No entanto, tanto ela quanto ele, que mais adiante vieram se encontrar, já tinham desde criança um propósito de vida muito determinado, muito parecido, né? Então Sri Bhagavan tinha o propósito desde criança, desde muito jovem, de levar todos os seres humanos a encontrar a liberação do sofrimento. E ele dedicou e ainda dedica sua vida apenas e tão somente a isso, né? E eu acredito que, olhando assim para a atuação dele nesses anos todos, que ele foi e ainda é extremamente bem sucedido na sua intenção, né? Ele cumpriu a sua, vamos chamar assim, de missão de vida, né? Porque, sem dúvida, ele encontrou e disponibilizou formas de todos os seres humanos encontrar a liberação do sofrimento. E Sri Rama, da mesma forma, manifestou desde criança a vontade de realizar um trabalho para todos os seres humanos, né? Ela se colocou a serviço de Deus, e muito criança ainda, muito jovem, né? Então, quando os dois se encontraram em propósito de vida, nos seus detalhes aí, né, da forma como os dois se conheceram, mas eu sei que os dois imediatamente perceberam que, embora tivessem dois corpos, o que estava presente dentro de um e dentro do outro era a mesma presença, era a mesma intenção e a mesma vontade de servir às pessoas. Daí criaram a Oneness University, daí permitiram, né, mais adiante, por meio de uma escola que eles tinham, que o seu filho, Krishnaji, viesse também a manifestar dentro dele e exteriorizar isso como uma forma de transmitir algo às pessoas. Foi assim que nasceu a Diksha. Então, o dia do relacionamento de Sri Rama e Bhagavan, o casamento deles, é algo muito maior do que simplesmente duas pessoas que decidiram caminhar juntas, né? E o propósito deles engloba uma intenção primeira de fazer algo, né? E de cumprir essa intenção primeira, né? Eu não gosto da palavra missão, já falei isso aqui em outras vezes, mas às vezes não tem outra para falar, né? Então, eles criaram uma escola, eles criaram uma universidade, eles abriram um espaço para um templo que acabou sendo construído pelo próprio filho, para sustentar a visão dos dois, né? Nós costumamos dizer, e eles também se colocam dessa forma, que Sri Rama e Sri Bhagavan é um casal, mas, no entanto, eles são considerados um único avatar. Um avatar é aquele que traz uma transformação para todo o planeta. Algo que é feito por um avatar com certeza, né? E isso é verificável. Ele muda a forma como a gente habita o planeta. Ele muda a forma como nós desfrutamos aqui desse planeta. Então, a gente está comemorando aqui o Dia dos Namorados, né? Como sendo um dia romântico, um dia para você encontrar a pessoa com quem você está se relacionando e comemorar esta união, né? E eu acrescentaria então essa história de Sri Rama e Bhagavan, né? Porque quando nós num relacionamento
adicionamos, incluímos, né, incorporamos à relação, temos o privilégio de fazê-lo, um compartilhamento, né, de duas pessoas, a coisa muda de figura, fica diferente, né? Muitas vezes nós buscamos relacionamentos para suprir as nossas faltas, né? Quase sempre a coisa mais comum que a gente vai encontrar são pessoas buscando outras para preencher o vazio, seu vazio existencial, né? A sua carência afetiva, a sua falta de amor, como se uma outra pessoa pudesse providenciar, né, uma solução para esse sentimento tão desconfortável, que todo mundo, de uma forma maior ou menor, carrega dentro de si, né? E quando a gente olha para uma relação como Aristiriama e Bhagavan, com certeza a gente tem um exemplo, né, de algo que, vamos dizer assim, que tem uma outra configuração, uma vez que são duas pessoas que estão juntas para produzir algo e não para preencher um buraco do outro, né? Como é comumente o que a gente vê, né? São os exemplos que a gente já tem às vezes até em casa, né? E a gente vai amadurecendo com esse anseio de encontrar uma outra pessoa que possa nos preencher de diversas formas, né? E eu estou mencionando isso porque eu sei que muita gente também não gosta, né, do Dia dos Namorados. Eu já, né, como terapeuta, eu trabalhei muita gente que nesse dia fica muito deprimida, porque está sozinha, né, está sem um namorado, está sem ninguém, né, e já está conformado em viver desse jeito. E isso é um sofrimento forte, né, um sofrimento profundo, eu sei que é, né. Então eu estou aproveitando aqui a oportunidade de fazer um encontro no Dia dos Namorados, também para abordar essas questões, se vocês quiserem, né? Eu estou aberto aqui para conversar a respeito desses temas e de qualquer outro tema, né? Todos os temas são sempre bem-vindos. Mas estou homenageando a data, né? E comentando já o Dia dos Relacionamentos de Sri Bhagavan e comentando o Dia dos Namorados, que não deixa de ser uma forma da gente celebrar a possibilidade de estar compartilhando projetos de vida, né? Percepções, compreensões e crescimento espiritual. Então, bem-vindos. Estou vendo que tem já uma pergunta aqui, eu vou dar uma lidinha. É o Carlos Costa. Oi, Carlos. Como transcendemos e trabalhamos as crenças de base que nos pegam de surpresa? Chega a ser chocante a força que damos a elas. Falo sobre o medo e julgamentos. Carlos, a sua pergunta tem várias coisas aí, não é uma só, né? Uma coisa, né, começando aqui já a destrinchar a pergunta, né? Como transcendemos / trabalhamos? Trabalhar uma coisa é transcender a outra, né? Eu estou fazendo uma diferenciação, tá bom? As crenças de base que nos pegam de surpresa. As crenças, elas nos são dadas, né? A gente não vem ao mundo com crenças já instaladas no sistema, né? Então, crença, elas nos são proporcionadas, né, como uma forma de terra firme, né? A criança, quando ouve, né, o pai fazer uma afirmação, a mãe fazer uma afirmação, um tio, um avô, uma avó, mais adiante um professor, né, um padre, né, ou orientador espiritual, ou um irmão mais velho, uma irmã, né, ela ainda está numa condição de absoluta abertura. Ela está aberta, ela não sabe explicar o que ela vê, né? Quando ela tem chance, né, de ter alguma, vamos dizer assim, alguma
proteção, né? Porque a criança sente muito medo diante do desconhecido, né? Não só a criança, né? Mas o medo desconhecido, ele é mais forte em algumas crianças do que em outras, né? Então uma forma da gente se tranquilizar e também dos pais nos manipularem muitas vezes, né, é nos dando um sistema de crenças, né? Pode ser por meio, né, de religião, né? Tipo, se você fizer tal coisa, você vai para o céu, se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno, né? E o inferno é assim, e o céu é de outro jeito, então deixe de fazer estas coisas, porque senão para o céu você não vai, né? Essa já é uma crença cultural, é uma forma de controle, né, que os pais têm de fazer com que a criança obedeça, né, ou receba a assim chamada educação. Educação não tem nada a ver com isso, né, porque o sistema de crença ele é usado mesmo como um meio de manipulação. Mas os pais, na sua ignorância, também não sabem muito bem de que outra maneira fazê-lo, uma vez que eles também foram, né, doutrinados e treinados, né, a agir na vida, muito bem condicionados, também pelos sistemas de crenças, né? A crença ela é transmitida e transferida de uma geração para outra. São raras as pessoas que nascem dentro de uma família e não compactuam com um sistema de crenças, né? É muito raro, porque a criança nasce num estado de ignorância e poucas chances ela tem de descobrir a verdade por si mesma. A não ser que ela tenha uma, né, tem uma família muito aberta, né, muito bem instruída, muito amorosa, com muita intenção de abrir o leque da vida para a criança ter todos os tipos de experiência e aprender por si mesma, né? Normalmente não é assim, né? Os pais, no afã de proteger a criança, muitas vezes a assustam, né? E já lhe incutem medo de coisas que a criança a princípio nem tinha, né? Assim como não tinha o medo, né? Não tinha noção do perigo, né? Então, nesse anseio de trazer segurança, né? De isentar a criança do medo, lhe são dadas as crenças. Algumas, obviamente, com o tempo, a gente vai vendo que não faz sentido nenhum, né? E outras crenças, elas se mantêm como verdades, ainda que nunca tivessem sido comprovadas. Então, o adulto, ele ainda corresponde, né, e reage às situações baseado nas crenças que ele recebeu de infância. Muitas vezes você nem mesmo sabe da onde você tem medo de alguma coisa, né? Você nem lembra de onde veio esse medo. Com certeza você talvez não tenha nascido com ele. Ele lhe foi dado junto com uma crença para que você obedecesse alguma coisa, né? Fizesse alguma coisa de acordo, né, com a vontade dos seus pais, dos seus professores e da sociedade como um todo. Então, para não me estender muito mais, né, a gente transcende as crenças na medida que a gente constata a sua inverdade, né, como elas são inverossímeis, como a crença, você identifica que a crença lhe foi dada numa fase da sua vida que você precisava dela. O amadurecimento, por outro lado, permite que você identifique as crenças e uma vez que você as identifique, e muitas vezes se dê conta também que elas não fazem sentido nenhum, né? Uma vez que elas só lhe foram ofertadas, né, por causa do medo que você tinha, aí você naturalmente é liberado da crença. Então, transcender a crença é um processo muito importante, né? É um trabalho de quinto chakra e é um trabalho delicado, porque uma vez que você começa, né, você aprendendo como trabalhar nas crenças, uma vez que você começa a trabalhar no sentido de se identificar as crenças, que já é o maior passo que você pode dar, né? Quando você identifica que você tem uma crença e que ela lhe foi dada e você comprou a crença, né? Você não tinha outra opção, e que você pode nesse momento deixá-la de lado e seguir livre da crença, isso é muito revolucionário, é muito forte, né?
muito forte. Então você tem que estar até muito seguro de que é isso que você quer fazer, né? Vamos dizer assim, é um passo grande para um buscador espiritual, porque nós somos muito apegados às nossas crenças, a todas elas, até mesmo as crenças de coisas que a gente ouve já adulto a respeito de espiritualidade, né? Então, nós não temos, muitas vezes, como comprovar as coisas. Então, a gente confia em pessoas que a gente acha ou acredita que saibam de coisas mais do que a gente, né? Na nossa ignorância, confiamos em alguém que detém né, um conhecimento mais profundo a respeito de algo e depositamos a nossa confiança nessa pessoa, sem questionar, muitas vezes, né? E a crença era uma e a crença agora é outra. Ainda assim, é uma crença. Então, a única forma da gente se liberar das crenças é encontrando a verdade. É isso que move um buscador espiritual, né? Quando você não compactua com crenças, nenhuma crença, minha mesmo, né? E se propõe a buscar a verdade das coisas, né? Verdade absoluta das coisas, não uma verdade né, dada a você, mas sim uma verdade encontrada por você, aí a crença naturalmente se dissolve que nem fumaça, né? Ela deixa de existir, porque a verdade ela domina, né? A presença da verdade domina de tal forma que a crença desaparece. Então, isso que eu estou colocando, Carlos, é caminho espiritual, né? A gente vai se deparar com crenças o tempo todo. A gente vai, né? É uma jornada mesmo quase que sem fim. Uma vez que a gente começa a identificar as crenças, muitas vezes vamos perceber que ainda existem muitas outras que a gente nem imaginava que tinha, né? E a gente faz afirmações, né? A gente tem toda uma intelectualidade repleta de crenças, né? Muitas vezes um chamado conhecimento espiritual, né? cheio de crenças, né? A respeito de todas as coisas que a gente nem sabe se são verdade ou não, mas a gente se apega a elas porque elas são confortáveis, porque elas são bonitas, porque elas nos trazem algum tipo de tranquilidade, muitas vezes um tipo de consolo, né? Mas num momento difícil você se segura numa crença, né? Às vezes é tudo que você tem, né? Então é necessário uma certa ousadia para você se mover no sentido de se liberar das crenças, né? É um processo contínuo, porque, como eu já disse, nós somos bastante condicionados por inúmeros sistemas de crença, né? E alguns são até novos, né? A gente ouviu há pouco tempo certas coisas, achou interessante, achou legal, achou que faz sentido e pegou a crença, né? Sem possibilidade ou sem ter o impulso de verificar a verdade, né? E buscar a verdade também não é a mesma coisa que desconfiar de algo, né? É diferente. A desconfiança é outra coisa. Eu estava há pouco agora vendo aqui um pequeno vídeo do meu querido mestre Osho, falando sobre a relação dele com uma discípula, né? Que diz a ele: eu confio em você, mas eu não acredito em você. Acabei de ouvir isso, faz 10 minutos, né? E o Osho responde, né? Que bom que você não acredita em mim. Eu também não acredito em você, mas eu confio em você. Que bom que você confia em mim. E ele segue explicando, né? Que confiar em alguém é diametralmente oposto a acreditar em alguém. Porque naquilo que você acredita, ele falou assim, nem eu mesmo acredito em mim mesmo, das afirmações que faço, né? Ouvir isso de um mestre é muito forte, né? Porque afinal de contas, supostamente você está sentado com ele, ouvindo ele dizer coisas que você gostaria de poder acreditar, né? No entanto, hoje ele afirma uma coisa, amanhã ele afirma outra, ele é contraditório, porque a crença vem da mente e a confiança vem no coração. Então, eu estou fazendo uma adaptação do que eu acabei de ouvir à sua questão aqui, tá bom, Carlos? Mas tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, a confiança
é algo a ser desenvolvido, porque nós somos desconfiados. Nós somos desconfiados porque nós temos medo, muito medo, porque já fomos traídos, já fomos enganados, já nos falaram tanta coisa que não é verdade, tantas pessoas, né, já mentiram para a gente, que o estado de desconfiança contínua está presente muitas vezes o tempo 24 horas. Né? Você desconfia até enquanto está dormindo, né? Desconfia até do que você sonha, desconfia de tudo o tempo todo. No medo, né? No medo de estar sendo enganado, enganada, né? De estar sendo traída, de estar sendo passado para trás, de estar sendo abusado de alguma forma, o que seja. Né? Então, nós precisamos encontrar formas de desenvolver a nossa confiança. Né? A confiança significa que você se move na vida isento do medo. Isento do medo, porque você está se movendo com seu coração. E aí a sua vida assume uma outra qualidade. Né? Quando as pessoas sentem que você confia nelas, quando você sente que você pode confiar em alguém, né? Que é diferente de acreditar em alguém, né? Como eu acabei de dizer, espero que tenha sido claro, né? Você encontra né, a transcendência. A transcendência ela vai ocorrer por si só. Né? Você não transcende, a transcendência ela acontece porque você deixa de estar dentro de uma gaiola, né? Que é o sistema de crenças. São muitas gaiolas, não é uma só não. E você termina a pergunta dizendo, eu falo sobre medo e julgamentos. Sobre o medo eu já falei, né? Bastante. E o julgamento, ele é uma atividade da mente para lidar com o medo. Né? Os julgamentos, assim como comparações, assim como outras coisas, são formas que a mente usa para lidar com alguma coisa, para lidar com o medo, que é uma coisa com a qual a mente, na verdade, não pode lidar. Então, né, o sistema de crenças, ele é uma forma que a mente cria para se sentir seguro em momentos de medo. Né? Como comecei falando aqui, quando você sente medo, quando é criança, seus pais ou quem seja que esteja cuidando de você te dá um sistema de crença para você sentir menos medo. Né? Por exemplo, dizendo que tal coisa não existe. Né? Você está vendo, mas eles estão dizendo que não existe. Então, né, da mesma forma, às vezes você imagina coisas, e seus pais te dizem, olha, isso que você está imaginando não é verdade, né? Não existe, né, bicho-papão, não existe isso, não existe aquilo, né? Não existe fantasma. Ou podem estar dizendo, ou fazendo uso, né, de certas figuras assustadoras, monstruosas, para te assustar, para que você... Né? Então, a mente, ela cria sistemas para gerenciar o medo. Né? Ela não é bem sucedida nisso, no entanto, continua fazendo. E o julgamento, como você está colocando, é a forma. Né? O julgar é a ação. Você olha para alguém ou para uma situação e você a julga, né? Como sendo boa ou ruim. Né? Quase sempre, quando julgamos alguma coisa, depreciamos. Né? Muito raro temos um julgamento positivo. O julgamento quase sempre, né? Se você for observar, ele faz com que você assuma uma postura de superioridade diante de uma outra pessoa ou diante de uma situação. Né? O julgamento ele te dá um certo poder, né? Uma vez que você se vê em condições de falar de uma outra pessoa em uma posição superior, né? Como se você soubesse melhor, como se você fosse mais íntegro, como se você fosse, né, mais inteligente, como se você fosse mais esperto, o que seja, né? Mais culto, mais sábio. Então, o julgamento é uma forma de você garantir que você está confortável com aquilo que você é ou acredita e que o outro não está. Né? Isso já é julgamento. Né? Você olha para o outro ou para os outros ou para uma situação e você julga.
A questão não é o conteúdo do julgamento, né? Pode ser até que seu julgamento esteja correto. No entanto, o que faz diferença é a necessidade contínua e constante de estar julgando. O que você julga não é tão importante nessa questão aqui, né? Mas a necessidade de estar olhando para os outros e condenando pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, pelo que elas dizem, pelo que elas aparentam, esse é o ponto, né? E o julgamento está servindo também como uma forma, para ficar aqui no tema, de reforçar o seu sistema de crenças. Todo mundo que faz algo que não corresponde ao que você acha certo, né, já entrando na questão moral, entrando na questão ética, né, você julga e condena, né? Por isso que hoje a mídia dá tanto valor. A gente senta na frente da televisão para ver, né, o Jornal Nacional ou o que seja, né, para ver a dança, né, dos condenados, né, da Lava Jato, da corrupção, os juízes se debatendo, o povo comentando, o jornalista comentando, e na imprensa também, e no Facebook também, e nas redes sociais, né? Então é muito interessante ver como o julgamento ele dá suporte, né, a todos os sistemas de crença, né? E as pessoas tendem a se alinhar, né? Você tem um alinhamento, né, ou à direita, ou à esquerda, né? É como a nossa mente funciona, né? Então, encontrar a liberação de tudo isso é uma jornada, né? Não é que você não deva ter julgamentos. Claro, é natural que a gente tenha julgamentos, né? É uma forma da gente encontrar nossa posição no mundo, nossa posição na vida, né? Diante de coisas que nos são positivas, diante de coisas que a gente, né, não considera positivas. Sem o julgamento a gente não consegue discernir entre o que é superior e o que é inferior, né? Entre o que é construtivo e o que é destrutivo. Mas, nesse julgar, né, quase sempre incluímos as nossas crenças, ou seja, julgamos de acordo com as crenças e não de acordo com o nosso coração. Esse é o ponto que eu quero apontar, né? Então é um trabalho, né? Eu falei logo no começo, é uma pergunta grande, né? E a resposta, eu sei que eu estou me alongando bastante, também não estou vendo mais ninguém perguntando nada aqui, né? Então eu estou me dando todo o tempo aqui para comentar a respeito, né? Então a essência, né, de um trabalho de busca espiritual se encontra, como você já está fazendo, em identificar essas coisas, né? Compreender que você é manipulado por crenças, compreender que você faz uso de crenças também para manipular outras pessoas, talvez até teus filhos, né? Ou alguém com quem você se relacione, ou com quem você trabalha. A gente está impregnado, né, de ações que são decorrentes de julgamentos e que são decorrentes de crenças que quase nem sempre, vamos dizer assim, né, correspondem à verdade. A gente fala um monte, né, a gente discursa, a gente afirma, sem saber, simplesmente por acreditar. O que nos foi dito, então a gente repete, né? A gente não sabe, mas nos foi dito, então a gente repete, a gente faz a mesma coisa. Você pode até achar que é diferente da sua mãe, você pode até achar diferente que é diferente do seu pai, mas na hora do vamos ver, quando uma situação complicada ou que não lhe agrada aparece diante de você, você comenta, julga da mesma forma e condena baseado naquilo que você recebeu em casa, né? Então, todas essas coisas exigem, né, por si mesmas, exigem liberação, porque senão a gente não vai ser livre, né? Nós vamos sustentar as coisas do jeito que elas são, porque a gente vai passando isso adiante. Tudo aquilo que a gente acredita, a gente tenta convencer os outros, né? Convencer um adulto às vezes é mais difícil, mas quando a gente tem filhos, né,
ou quando a gente é professor, ou o que seja, né? Está diante de uma pessoa que está em formação, né? Está aberta a ouvir, está vulnerável, está dependente, sente medo. Aquilo que você afirma entra como um suporte muito forte, né? E assim a crença se perpetua, vai sendo passada adiante, né? A gente está tendo oportunidade de viver um tempo agora, né, observável, de crianças, né, novas, novas gerações de crianças que não estão compactuando, né? Eu me incluo um pouco nisso, né, quando eu era criança, mas eu sou meio exceção, né? Mas hoje, né, nas escolas, pelo jeito como as escolas são, nas novas famílias, né, porque muita informação está disponível, né, os próprios pais estão mais preparados para educar crianças já mais livres das suas crenças, né, mais abertos. Alguns, né, ainda não é a maioria, mas as crianças já estão tendo oportunidade de questionar os seus pais, né? E com isso o sistema de crenças fica menos atuante, né? A criança já tem a oportunidade, né? Lhes são dadas as oportunidades dela experimentar as coisas por si mesma, dela questionar, dela descobrir, né? Dela buscar fontes diferentes, dela não se ater a uma coisa só, dela, né, ler uma coisa, depois ler outra completamente oposta àquela primeira, né? E discernir, né, internamente o que é, o que não é. Então, para as novas crianças, já está mais fácil, né? Pelo menos para muitas, né, crianças, né? Claro, depende da cidade que você mora, depende da escola que está disponível, depende do tipo de cultura que você tem, né? Que país você é. Eu sei, né? O mundo inteiro ainda está se encaminhando lentamente para um estado de consciência diferente. Mas a gente sabe que de 2012 em diante, né, abriu-se aí uma possibilidade de que não só nós mesmos possamos encontrar a liberação da mente, né, que é o que a gente chama de despertar, como as novas gerações já estão chegando também num estado de consciência diferente, né, e sem dar tanta sustentação aos sistemas de crença e sem necessidade de cometer tantos julgamentos, né, para sustentar suas crenças. Então isso está mudando, né? Eu sei que você está me perguntando como fazer para trabalhar nisso, né? Eu não estou te dando nada prático, porque eu não tenho como fazê-lo, mas eu estou apontando para algumas coisas que podem ser observadas. O que acontece aqui no encontro e em outros encontros semelhantes a esse, assim como nos cursos que são da Oneness University, que são da Will Academy, você raramente vai ouvir alguém te dando uma solução, né? Tipo, o que fazer, né? Na verdade, a gente tá se movendo não em busca do que fazer, mas na recebendo, né? Fazendo uso de uma chave que nos demonstra, né? Que demonstramos e que nos é demonstrada que na medida que você vê algo que você não via antes, por si só você é liberado, né? Então a transcendência ela acaba ocorrendo pela sua vontade de ver. E você sabe que você está vendo pouco, que você tem uma visão limitada, míope, condicionada, restrita, também pelos sistemas de crenças, né? Uma vez que isso é identificado, você começa a trabalhar no sentido de remover as crenças e a visão vai ampliando. Quando fazemos uso, né, bom uso da Diksha, a Diksha ela se manifesta no planeta Terra de forma assim intensa e importante desde 89, né, mais precisamente na forma como a gente faz uso da Diksha hoje, com essa finalidade. Né? A finalidade da Diksha é levar você a ver o que você não via antes, para encontrar liberdade, né, para encontrar liberação,
das cargas, para encontrar meios intensos e rápidos de crescer como ser humano. Então, o fazer, ele não acontece. O que acontece é o acontecer mesmo, né? O fazer significa você se mover no sentido de buscar uma visão mais ampla, a visão da águia, a visão daquele que vê as coisas de uma perspectiva mais alta, né? E para conseguir isso, você vai identificar o que te impede, quais são os seus impedimentos. Voltando ao tema, né? Quando você identifica as suas crenças, você está trabalhando no sentido de identificar aquilo que impede você de ver o que você não via, né? Ou não viu ainda. Nisso a liberação acontece naturalmente. Isso é o que temos, né, a fazer. O fazer é isso, né, trabalhar nesse sentido. E se submeter a processos, se submeter a cursos, receber diksha, fazer meditações, fazer o que tiver ao alcance para identificar e perceber do que você é feito, como é que funciona a sua mente, como é que funcionam, né, do que é feita a prisão na qual você se encontra, né? Agora que você viu que você está preso no sistema de crenças, né? Então, se você começa a identificar as coisas, por si só as crenças, como eu já disse, se dissolvem como fumaça. Tá bom, Carlos? Eu sinto gratidão a você, viu, Carlos, pela pergunta, porque eu sinto que assim, essa questão é uma das mais significativas mesmo, né? Quase tudo que nos domina, né, consciente e também inconscientemente, precisa ser visto, precisa ser descoberto, precisa ser identificado. Quanto antes. Quanto antes. Tanto faz quantos anos de idade física você tem, né, que idade você tem, tanto faz. Tudo precisa ser identificado rápido, né? Porque cada dia que você deixa de viver sua vida com medo, né, por medo, é um dia de vida desperdiçada, né? E a gente tem muito medo. E a gente desperdiça muito a nossa vida com besteira. A gente gasta muita energia para se sentir seguro. Muita. Muita. A gente adoece facilmente porque a gente gasta energia. Gasta energia com coisa desnecessária. Porque a gente tem medo. Então, é um processo importante esse, né? Identificar o que acontece com você, o que você mais teme, por que você tem medo do que você tem medo. Tem medos e medos, né? Nem todos os medos são iguais. Tem medos que fazem parte do nosso instinto de sobrevivência, e tem medos que são medos psicológicos. Você não os tinha e agora você os tem. Medo do futuro, por exemplo, né? Medo da solidão, medo da doença, medo da pobreza, medo de não ser amada, medo de ser amado, medo de não ser bem-sucedido, medo de perder o que você tem. Nossa! Quanto esforço você faz para segurar as coisas pelo medo de perdê-las? Quantas coisas você faz para não perder coisas que você não consegue se imaginar sem elas? Estado de segurança, estado de segurar, de manter, né? Tudo isso faz parte do medo psicológico. Então, tudo aquilo que a gente puder identificar como sendo a matéria, né, a matéria-prima do medo, do que é feito o nosso medo, já é um passo muito importante. Por que é que eu tenho medo de certas coisas? O que eu acho que vai acontecer comigo, né,
que eu acho? Da onde que eu acho que certas coisas podem acontecer comigo? E o que eu faço para não sentir medo? Né? Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas ações diretas? O que eu faço com as pessoas? Como é que manipulo pessoas? Como faço uso de toda uma engenharia mental complexa para manipular situações e pessoas, para que eu não perca o que eu acho que me pertence? Tudo isso é muito complexo, tudo isso é muito complicado, mas a gente faz. Por quê? Porque a gente tem medo. E a gente tem medo porque a gente tem crenças de que não vai sobreviver, né? Que não vai conseguir viver, que não vai, né, ser alguém. Quando a gente é criança, né, o que você vai ser quando crescer? Pronto, né? Está instalado o problema na cabeça da criança, né? Ela vai ter que decidir logo, de preferência já ali aos 4, 5 anos de idade, né, quando ela souber responder essa pergunta, o que ela vai ser quando crescer, né? Ela vai ter que começar a se preocupar desde já em fazer alguma coisa, para ser alguma coisa, diferente do que ela é quando é criança. Ela vai ter que, né, estudar, crescer de diversas formas, aprender coisas que ela não tem vontade de aprender. Senão ela não vai deixar de ser criança. E ela vai deixar de ser criança. Está no destino de todos nós, né, nos tornar adultos. Vai chegando um momento que a criança vai ficando assustada com isso. Puxa, né? Eu vou ter que cuidar da minha vida, vou ter que ter minhas coisas, eu vou ter que me proteger. Né? São crenças também que são dadas às crianças já bem de pequeno. A tal pergunta, né? O que você vai ser quando, o que você quer ser quando crescer, já vem com o pacote todo, né? Dependendo da criança, ela já vai ter que encontrar respostas para isso que ela não tem e não precisaria ter, né? Por que uma criança tem que saber o que ela vai ser quando crescer? Né? Ela só está interessada em ser criança. No entanto, o adulto já está enchendo o saco dela para ela dizer o que ela quer ser quando crescer, como se ela soubesse quem ela vai ser o dia que crescer. Né? Parece uma brincadeira bobinha que o adulto faz com a criança. Né? Mas é uma forma já de condicionar um sistema de crenças na criança. Porque, né, outro dia eu vi também uma história que me chamou a atenção, muito linda. Né? Foi na época do Natal, em que um garotinho, tipo 3, 4 anos, não muito mais do que isso, né, preparou um monte de pacotes de presente de Natal. Acho que até contei essa história aqui no encontro, na época. E foi para a calçada e colocou todos os pacotinhos ali, né, uma meia dúzia de saquinhos de presente, assim, com alguma coisinha dentro e tal. E ficou esperando chegar o caminhão do lixo, né? Porque para esta criança, os lixeiros são tudo o que ele quer ser na vida. Né? Ele quer ser lixeiro. E ele admira os lixeiros de uma forma imensa. Então ele preparou os presentes de Natal para presentear os lixeiros. E esperou que o caminhão parasse na porta da casa dele e foi lá dar o presente para os lixeiros, que ficaram muito emocionados. Né? E a mãe desse menino, ela estava assim, muito feliz por poder ter permitido ao seu filho, né, expressar o desejo de ser um lixeiro na vida. Né? Ele estava encantado. Né? Eu conheço criança que quer ser médico, conheço criança que quer ser polícia, né? Criança que quer, né, ser bombeiro, né, motorista, piloto de avião, astronauta, essas coisas, né, sempre grandes. Né? Agora a criança, ela já é instigada muitas vezes pelos pais, né, a ser alguma coisa grande, né, que o próprio pai ou a própria mãe já estão dando importância. Né? E essa mãe permitiu ao filho sonhar em um dia ser lixeiro, sem usar aquela frase que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, né?
Se você não estudar, você não vai ser nada na vida, você vai acabar sendo um lixeiro, né? Como se isso fosse uma coisa terrível, né? E a criança então tem medo, né? Desde criança, de não ser alguém, de não ser alguma coisa, né? É, a gente incute crenças, né? Ou nos foram incutidas crenças, muitas vezes até de uma forma aparentemente divertida, engraçada, né? Curiosa, né? De um tio, de uma tia, de uma avó, porque vê que você tem certas habilidades, porque você tem certos interesses, né? Certos brinquedos te chamam mais atenção que outros, né? No entanto, a coisa começa cedo, né? Eu, eu acho muito bonito quando a gente vai chegando num ponto e, e a gente começa a se desvencilhar de tudo isso, né? Essa é a verdadeira caminhada, né? Quando você começa a identificar tudo que está dentro de você, quanto conteúdo que não te pertence, quantas coisas que lhe foram ditas, quantas coisas lhe foram prometidas, quantas inverdades lhe foram colocadas, porque quem te falou também não conhecia outras coisas, né? Somos criados por pais e mães ignorantes, que foram criados por pais e mães ignorantes, né? Temos avós ignorantes, temos muitas vezes professores ignorantes também, né? Então, quando você vê que tudo que você sente, pensa, você herdou, você não descobriu nada, você foi herdando coisas, né? E você é feito destas coisas, você não tem outro tipo de pensamento na cabeça, que não seja pensamento que alguém lhe deu, que não te pertence, né? Terceirizado, pensamento que vem do medo. É muito bonito quando você começa a identificar essas coisas, porque a energia, né, a sua energia vital, a sua Kundalini, ela sobe, né? Sobe na hora, né? Você fica absolutamente energizado, porque a sua energia ela é contida, a sua energia vital, ela fica contida por essas coisas. E depois você vai ficando doente, né? Energia contida é igual doença, né? Energia não se move por causa do medo. Então você se torna uma pessoa sem energia, né? E vai adoecendo. É fácil identificar uma pessoa que está assim, né? Por isso que é bom de vez em quando fazer uma prática, né? De respirar, de pular, de dançar, de botar para fora, de ficar meio louco, meio bobo, meio, né, mexer o corpo, robotizados, né, de pensamentos robotizados. O Osho nos deu algumas meditações importantes para isso, né? Para a gente se desrobotizar, para a gente buscar movimentos que não são bonitos, né? Fazer movimentos, né? Quem já trabalhou, né, em processo com dança, com movimento, sabe como é liberante, né? Você fazer um movimento que ninguém mandou você fazer, né? Que o corpo quer mover. Então, tem tanta coisa, né, que a gente tem que reaprender. É quase que um processo de reaprender a ser criança de novo para muita gente, né? A gente perdeu a infância, né? E agora ainda dá tempo de recuperar, né? Não é se tornando infantil, mas recuperar aquilo que você perdeu quando você era criança, né? Se tornar livre como uma criança, né? Que não foi massacrada e condicionada a se comportar de uma forma adequada, né? Pela sua família, pela sociedade. Então, jornada espiritual, para mim, é isso, né? É você identificar essas coisas e permitir que elas se dissolvam, porque esse é o segundo aspecto. A gente não permite, né? Muitas vezes a gente identifica as coisas, mas temos apego até mesmo ao sofrimento que elas nos causam. Então a gente segura, né? Segura um pensamento negativo, segura uma emoção negativa, segura um sentimento, né?
Somos mais confortáveis, muitas vezes, numa depressão do que num estado de alegria. Então, tem muita coisa que precisa ser reaprendida, muita coisa mesmo. Ainda bem que a gente tem como. Hoje em dia temos muitas escolas, muitas escolas espirituais. E isso que eu estou falando aqui, eu aprendi nessas escolas. Não fui eu que inventei, não. Eu me submeti a inúmeros processos para trabalhar também pessoalmente essas questões que eu estou apontando aqui. E as escolas estão disponíveis. Tem tantas. Tem algumas que funcionam melhor, algumas onde você vai se encontrar mais em casa, vai se sentir mais confortável, vai sentir que você está crescendo, confortável no bom sentido, que as coisas fazem sentido, que você está se tornando uma pessoa melhor, está se tornando uma pessoa mais feliz, está se tornando uma pessoa mais livre, está desfrutando mais de tudo que a vida está te dando, está se relacionando melhor consigo mesmo, com o seu corpo, com teus sentimentos, com as suas emoções, com seus pensamentos, inclusive, e obviamente com as outras pessoas. Você vai acabar por descobrir que relacionamentos, espelhos que são, vão facilitar cada vez mais você também entrar em contato com essas coisas com as quais você ainda sofre. Muita gente evita se relacionar para não sofrer. É tipo da coisa estúpida. Porque o relacionamento sempre vai dar a você o que você já tem. O relacionamento não vai fazer você sofrer. Como é que um relacionamento pode fazer você sofrer? O relacionamento só pode te dar aquilo que você tem. E se o que você carrega dentro de você é sofrimento, é pelo relacionamento que você vai encontrar uma forma de encontrar a liberação dele. Não tem outro jeito. Você precisa do outro para poder ver a si mesmo. Você precisa dos espelhos. Por isso que nós nos sentimos tão atraídos por certas pessoas e não por outras. Nem sempre nos sentimos atraídos por pessoas que são boas para a gente, são legais com a gente, que nos amem. Não. A gente também sente atração, muitas vezes, por pessoas que inconscientemente precisamos ter perto, para poder olhar para si mesmo, para poder encontrar a liberação daquilo que está doendo dentro da gente. Então, o relacionamento também é uma forma de você caminhar no sentido de se liberar, no sentido de crescer como pessoa. Então é importante que a gente, também num dia dos namorados, que a gente está comemorando, homenageando o dia aqui, como também sendo um dia de se olhar para os nossos relacionamentos, da gente ser grato, encontrar gratidão pelas pessoas que você tem na sua vida, mesmo que você não goste de todas, pelo seu irmão, do jeito que ele é, pela sua irmã, do jeito que ela é, pelo seu pai, do jeito que ele é, do jeito que ele está, pela sua mãe, do jeito que ela é, seus avós, seus professores, teus parceiros, parceiras, teus filhos, as pessoas com quem você trabalha, teus funcionários, teu sócio, teu chefe, teu cliente, todos eles. Todos eles existem para você poder encontrar a si mesmo. E na medida em que você vai encontrando a si mesma, vai se enamorando de si mesma, vai se enamorando de si mesmo, vai encontrando esse amor por si mesmo, naturalmente o seu amor pelo outro flui para ele também. E vice-versa. E volta para você. É isso que é namorar. É isso que a gente pode comemorar no Dia dos Namorados. O seu encontro com você mesmo, facilitado pela presença de outras pessoas,
facilitado pela presença de quem quer que seja. Né? Todo mundo que está em volta de você é um reflexo de você mesmo. Alguns te mostram coisas boas que você tem dentro de si, outros mostram coisas que não são tão boas assim, né? Que precisam de cuidado. Precisam ainda de muito cuidado. Então, aproveita o dia de hoje, né? E agradece pelos relacionamentos que você tem, né? Agradece até mesmo o relacionamento que você tem consigo mesmo, porque ele é um relacionamento muito vivo, né? Onde muitas partes de você ainda se encontram possivelmente em conflito umas com as outras. Outra maneira de curar esses conflitos, né? Liberar a sua mente julgadora, cheia de crenças, se comparando o tempo todo com outras pessoas, com outras situações. Agradece pelo que você já tem, deixa de se queixar tanto pelo que te falta, porque esse é o hábito que vem de uma crença também. Você aprendeu a olhar para aquilo que você não tem e que os outros têm. Comece a olhar para aquilo que você tem, né? Aquilo que lhe foi dado. E feliz Dia dos Namorados. Né? Eu estou fechando o encontro aqui. Eu acho que todos os encontros que eu fiz aqui dos últimos 120 que estão gravados, mais outros 100 e tantos que não foram gravados, esse é o primeiro encontro que só tem uma pergunta. Então, agradeço aí a você, Carlos, né, que abriu a possibilidade de eu estar comentando essas coisas aqui. Eu sei que deu uma devagada, né, mas agradeço aí a pergunta. Tá bom? Eu vou me preparar para a Oneness Meditation. Espero que vocês se preparem também. Faz parte do encontro você receber a Diksha, mesmo que você não fique até o final, né? Fique pelo menos uns 5, 10 minutos presentes na OM. Quem puder ficar meia hora, né? Os 21 minutos da Oneness Meditation, procure receber a OM, né? E depois vai descansar. Tá bom? Namastê. Gratidão. Até daqui a pouquinho.